Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje não estamos sozinhos, estamos com ela, Liz Vilas Boas. Seja bem-vinda, Liz. Oi, pessoal, boa noite, ou boa tarde, não sei quando é que vocês vão estar ouvindo isso. Isso aí. Bom, a Liz, ela é do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Ela é escritora e pesquisadora com doutorado em oceanografia. E ao longo, né, da vida como oceanógrafa, ela se dedicou ao estudo da bioacústica e de mamíferos marinhos e de paisagens acústicas submarinas, com artigos publicados em periódicos internacionais. Ela tenta encontrar também na ficção especulativa o equilíbrio entre a ciência e a magia que permeiam, né, as ideias dela, e além de tudo, ela também é flamenguista. Então, Liz, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Como é que é o teu @? Bom, eu tô no Instagram, no Twitter e também no TikTok como @LizQuerCafé, porque eu sou definida pela quantidade de café que eu bebo no meu dia. Eu devia colocar isso na minha bio também. É verdade, é verdade. Ah, mas eu acho que a leitura, ela tem uma coisa com café, né? As pessoas geralmente gostam muito de um cafezinho, quem é leitor. Mas, bom, vamos lá então, né? Acho que geralmente para começar o papo a gente tenta descobrir, né, como que a literatura surgiu na vida dos autores. Então, eu te faço essa pergunta, né? Como é que você, como ela chegou na sua vida, como você entendeu que você era uma leitora, né? E depois também como você entendeu que você era uma escritora. Certo, bom, eu comecei a ler, me entender como leitora numa tarde chuvosa, quando eu tinha uns 8 anos, que eu quebrei o braço, e eu fiquei, tipo assim, muitos dias em casa. E aí eu, no tédio de uma criança que não podia sair fazendo estripulia, eu comecei a pegar todos os livrinhos que eu tinha ganhado ao longo da vida. E aí eu fiquei, assim, uma tarde inteira lendo, e aquilo ali foi o ponto de partida. Eu lembro até o livro que me capturou, que foi um livro de A Morte Tem Sete Herdeiros, que é uma história bem estilo Agatha Christie, só que se passa numa cidadezinha do interior do Brasil, muito divertido, assim, né, com um plot twist que ninguém esperava. Então, eu acho que realmente tudo começou ali, e aí a partir dali eu fui sempre querendo mais livros, querendo histórias maiores, né, e algumas vezes até pegando livros que não eram para minha idade, que eu não ia conseguir entender. Uma vez eu devia ter, sei lá, uns 11 anos, eu peguei Don Quixote para ler, e aí eu daquelas coleções de jornal, sabe, que vinha um livro bem bonito, aí eu comecei a ler, e aí eu dormi, e a capa dura caiu em cima de mim, assim, foi um desastre total, feriu meu orgulho, mas não feriu minha vontade de ler. E aí eu acho que uma coisa levou a outra, né, de tanto ler, a gente às vezes quer contar as nossas próprias histórias. E falando assim, contar histórias, a gente queria saber muito assim, o que tem das tuas experiências e como essas experiências na literatura, né? Como tu traz um pouco da tua vida pessoal para dentro da literatura. Eu acho que tem um pouco a ver com a área de oceanografia, né? Também. Então, acho que a partir daí, acho que tu pode contar um pouco pra gente. Então, o mar está muito presente na minha vida, né? Não só num sentido profissional, mas também eu acho que num sentido metafórico. Acho que ele representa muitas coisas para mim. Então, eu sempre quis, quando eu estava lá na graduação ainda de oceanografia, eu sempre quis escrever uma história sobre um planeta que fosse todo coberto por água, porque isso para mim era um desafio científico muito interessante, né? Como criar o meu próprio planeta que fosse um oceano. E aí eu tentei várias versões dessa história quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, e nada funcionava.
E aí eu abandonei ela por um tempo, né? E aí foi só muitos anos depois que eu tinha, não mais do que o conhecimento científico, eu tinha, eu acho que a experiência de vida para criar uma história, porque o planeta todo coberto por água, ele na verdade é um cenário, e um cenário sozinho não conta uma história. Então, no meu conto Maré Infinitos, que é esse planeta todo coberto por água, eu usei o que eu conheço de ciência para criar o cenário, mas outras questões que só com a maturidade eu consegui colocar no papel, como, por exemplo, essas questões muito atuais, né, sobre colonialismo, imperialismo, sobre a soberba humana frente à natureza. Então, isso eu precisava de mais tempo para colocar. Mas, né, para além da oceanografia, eu também tenho aí outras fontes de inspiração que tem muito a ver com os meus arredores, né? Então, por exemplo, no romance que vai sair, né, esse ano, eu tirei muito do Rio de Janeiro enquanto cidade, né? O romance se passa numa outra cidade, mas que é muito inspirada no Rio de Janeiro, né? E não só no Rio de Janeiro enquanto cenário, assim, de espaços, mas o Rio de Janeiro enquanto o caos carioca, questão de gangues e polícia corrupta e toda e tudo isso, né? Que eu respiro porque a gente acorda, liga o jornal e já tá tudo acontecendo, né? Então tem essa mistura aí de vivências. E agora eu fiquei curioso, eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais sobre esse romance, e se, como, né, em outras, histórias suas, se também tem um lado meio fantasioso, meio mágico. Tem. Eu não consigo, assim, eu acho que isso é uma característica minha enquanto escritora, que eu sempre vou pegar coisas fora da realidade e tentar jogar na realidade. Então, o romance é a história de uma bruxa que está atrás de vingança, e ela precisa, para executar a vingança, de criaturas que sejam mais poderosas do que ela, porque ela perdeu quase todos os poderes dela. E é aí que ela chega nessa matilha de lobisomens que vivem bem na periferia da cidade mesmo, e faz um acordo com eles para, né, um acordo de benefício mútuo com eles. E aí, né, aí ela vai aí tem um romance romântico de fato, né, que também permeia essa história, mas ele aí tem então essa parte da magia que eu trago no caso dela muito no formato da leitura de tarôs e oráculos, que é um pouco dos poderes que ela ainda consegue reter. E, claro, pela parte, né, dos lobisomens, toda essa questão relacionada à lua, a relação que eles têm com a lua. E a cidade como um todo, eu costumo dizer que essa história é uma mistura de Peaky Blinders e Carnival Row. Não sei se vocês conhecem essa série, mas Sim. Uhum. então, Carnival Row eu acho sensacional. Eu não li Carnival Row, mas eu sei mais ou menos da trama e do universo da Então, deixa eu pregar a palavra de Carnival Row aqui, fica a dica, que eu acho sensacional, porque é um cenário urbano, antigo, né, num passado, mas não é um passado medieval. Isso eu acho muito legal, quando a gente vê cenários fantásticos num tempo mais recente, mais similar ao nosso, né? Então, tem bondes, tem carros, tem coisas ali que a gente reconhece, né, do nosso dia a dia. E lá em Carnival Row, as criaturas mágicas foram relegadas à periferia, né? Então, isso foi uma fonte de inspiração para mim também, né? Então, na minha cidade, pouquíssimas criaturas mágicas têm algum status, assim, considerável, sabe? Então, essa é uma mistura que eu fiz. Olha, estou ansioso, chega no final do ano. Isso, eu não tenho uma data ainda, Uhum. mas ao que tudo indica, vai ser ali em algum momento entre outubro, novembro, dezembro. Ah, legal.
Legal. por esse período aí. Daí, nesse período, quando lançar e a gente lê, daí tu vai voltar de novo pra gente bater mais um papo. Com certeza. Mas, bom, como você já falou da fantasia ali, né, eu queria também entender sobre o que você consome, né, como de fantasia, assim, quais autores e autoras você se inspira, assim, pra construir suas histórias? Bom, vamos lá. Isso é uma pergunta capciosa, porque toda vez que alguém me pergunta os meus favoritos, eu esqueço todos eles, mas eu sabia que dessa vez alguém ia me perguntar, então eu preparei uma listinha, porque eu fiquei, atualmente, as minhas maiores influências eu acho que são realmente dos meus colegas autores brasileiros. Eu, naturalmente, ao longo da vida, eu li muito dos clássicos de fantasia e ficção científica, né? Li Senhor dos Anéis, li os livros da Ursula Le Guin, li Neil Gaiman, né? Li todos esses. Mas hoje eu tenho buscado muito referências que sejam próximas a mim. Então, eu tenho lido muito da produção brasileira, tanto nas editoras, né, que tem saído, como, por exemplo, a Fernanda Castro, que escreveu Mariposa Vermelha, a Gil Domingues, com Canção dos Ossos, e como também o que tem saído em narrativas mais curtas, em contos, né? Então, tem a Jana Bianchi, que escreveu diversos contos, inclusive foi publicado internacionalmente, a Ana Martino, que escreve histórias que eu adoro, porque tem um componente fantástico, mas com um tempero muito familiar, de dramas familiares mesmo, né? E não posso deixar de citar que, apesar de não ser uma literatura escrita, mas também é uma forma de contar história que é muito brasileira, que são as novelas, né? Principalmente que recentemente tem se feito um resgate de novelas antigas, então eu tenho recuperado essa influência, que eu fui uma criança noveleira e eu cresci, fiquei legal demais para ver novela e agora tô sendo uma velha noveleira, então isso também tem exercido uma influência bem legal, eu acho, nas minhas histórias. Aqui somos noveleiros também, então somos desse mesmo time. Então, Somos crianças noveleiras claro, a vida vai atrapalhando essa rotina da novela, mas a gente tenta resgatar, né, quando tem um tempinho. Agora eu queria saber, Liz, como é que é mais, assim, o teu processo de escrita? Se tu tem uma coisa de ter uma rotina, se é aquela, todo dia, sei lá, de manhã tu escreve, como é que tu organiza isso, assim, no teu dia a dia? então, no mundo ideal eu organizaria, mas a oceanografia não me deixa, porque eu tenho no meu trabalho uma boa flexibilidade de horários, mas isso muito em função do fato dos horários serem imprevisíveis. Então, tem semana que eu vou ficar sabendo que eu vou embarcar 2 dias antes, e aí eu vou sair de manhã cedo, não sei que horas eu vou voltar, às vezes eu fico alguns dias fora, então, mas às vezes simplesmente não dá. O que eu faço é tentar, assim, tirar momentos da semana que sejam para isso no momento que eu conseguir. Às vezes isso vai ser na hora do almoço, quando a sala está vazia, às vezes isso vai ser de noite, às vezes vai ser de manhã, muitas vezes é no final de semana, né? Então, meus horários são assim, vêm e vão com a maré, essa é a verdade. Gostei dessa definição, combina contigo, né? Tá vendo? E acho que, pelo fato também de você conhecer vários lugares, acho que isso te dá também uma bagagem interessante para escrever sobre muita coisa, né? Então, imagino que você tenha também essa coisa de ver, de observar lugares e coisas, e acho que influencia também na tua escrita. E agora, acho que puxando um pouquinho para As Sete Mortes de uma Sereia, né? Que eu e a Camila a gente leu, e eu pelo menos, né, eu achei a escrita ela é em prosa, né, mas eu acho que ela tem também certos momentos que lembra muito uma poesia, eu acho que tem essa prosa poética mesmo. E e eu queria também, entender como é que foi a sua inspiração para as, né, As Sete Mortes de uma Sereia,
E também pelo fato de termos gatos ali, né, muito presentes e um papel muito importante. Se você é uma pessoa que gosta de gatos, assim como nós. Não, eu gosto de gatos. Eu não tenho gatos atualmente, porque a minha rotina de vida é muito difícil para ter um animal de estimação com responsabilidade, né? Então não tenho. Mas eu gosto de gatos, eu já tive. E adoto todos os gatos dos amigos, eu sou madrinha. Mas essa história é engraçada, porque foi uma junção de coisas. De uma ideia que eu tinha, que eu sempre quis escrever sobre pessoas que se reencontrassem né, de diferentes vidas, mas não sabia exatamente o cenário, não sabia como encaixar. E um dia, o Twitter, né? O Twitter às vezes é um lugar estranho, mas também é muito rico de inspiração. Um dia no Twitter, uma conta dessas que posta curiosidades, postou uma foto, preto e branco, antiga, de 7 gatos enfileirados num cais, esperando os barcos de pesca voltarem, né? E aquilo, achei a imagem tão bonita que aquilo ali ficou comigo, que na mesma hora eu compartilhei, escrevi um trechinho, os gatos estão esperando, sabe? E aí aquilo ficou comigo, e aí na época eu fazia mentoria de escrita com o Sol Coelho, e aí ele viu que eu compartilhei isso, e aí veio me cobrar, e aí, cadê essa história? Por que você não vai escrever? Aí eu comecei trabalhando nela, e aí surgiu na época uma revista lá da Inglaterra, que era só para histórias de mar. Aí eu pensei, bom, é a oportunidade perfeita. Aí eu escrevi a história, mas o limite de palavras não cabia a história. Eu tive que cortar a história e para poder publicar. Aí, passado o tempo, a revista, né, já até fechou, porque é difícil para as revistas se manterem, né, mesmo lá fora. Aí eu pensei, poxa, eu vou resgatar todas aquelas cenas que a gente cortou para mandar para a revista, né? Então foi uma mistura de coisas, né? A inspiração que veio na imagem com ideias antigas e aí a coisa foi acontecendo. Mas muita coisa eu não prevejo, assim, eu tenho a ideia, quando eu começo a escrever, vai assentando, sabe? Tipo, quando a gente vai almoçando e come a sobremesa e vai tudo encaixando, aí mais um pedacinho agora. Sim, são coisas às vezes mais do cotidiano, que nem o exemplo do Twitter, e acaba surgindo uma grande ideia, que eu acho que foi esse caso, né? E ainda um pouco nessa linha das tuas inspirações, assim, um pouco dessa escolha, né, de escrever fantasia, como é que foi para ti mesclar a literatura com a cenografia, né, que tem a ver, obviamente, com a tua profissão, mas isso foi uma coisa que para ti surgiu estrategicamente ou de forma mais natural, assim? Não, na verdade foi um pouco traumático. Eu escrevo desde alfabetização, assim, né, desde que eu aprendi a ler, né, desde que eu me entendi leitora, mas eu sempre escrevi para mim mesma, eu tinha muita vergonha que me lessem, então eu tinha várias pastas escondidas no computador de casa, que era da família, né, não era só meu na época, para ninguém achar e ler as histórias e tudo mais. E assim os anos foram passando, mas durante a pandemia eu tive aquela crise, vamos todos morrer, e eu não posso morrer sem ter realizado o sonho, né? Assim, então ali me deu um start que não, eu preciso tentar. Só que eu também tinha uma certa preocupação de não misturar a minha imagem oceanógrafa pesquisadora com a imagem de escritor, porque tem muito julgamento, né? Assim, as pessoas já julgam normalmente uma mulher por não ser séria o suficiente, por não ser fria ou forte o suficiente, né? E o meio acadêmico, ele tem as suas, vamos dizer assim, suas dificuldades, né? Então, tinha um pouco de preocupação. Então, eu comecei assim, quando eu comecei a publicar, eu escolhi o outro sobrenome para assinar as histórias e fui levando discretamente, até porque quando eu comecei a publicar, eu achava que eu não ia a lugar nenhum, sabe? Umas 2 pessoas lessem, ia tá bom. Mas aí o negócio foi caminhando até que chegou uma hora que não teve jeito, assim, os versos se colidiram, mas aí eu tive uma grata surpresa de que eu recebi só apoios, né, assim, pessoas que trabalham comigo, compraram
O meu livro, que foi o Maré Infinitos, e compartilharam, e aí foi uma sensação muito legal. Mas não foi nada planejado. Não foi, mas de certa forma teve uma estratégia ali no momento que tu entendeu que queria fazer isso, eu acho, né? Que me parece. E eu acho que funcionou, né? E tá funcionando, acho que é isso que importa. É porque também, quando eu comecei a publicar, né? E fui estudar o assunto, porque eu sou nerd, né? Eu sou pesquisadora, então eu estudo as coisas. Sim. Então, eu encontrei milhões de dicas de escrita sobre demonstrar o que você tem autoridade e tudo mais, né? E aí, realmente, o que eu mais tenho na vida é o oceano, né? É um bom lugar para começar a contar histórias. Mas hoje em dia eu já tenho uma outra preocupação, que é não ficar exclusivamente presa nessa imagem do mar, né? O próprio romance que vai sair não tem, assim, nenhuma imagem verdadeiramente aquática. Tem umas cenas na praia, mas no máximo isso. Agora, você estava falando também, e iria até retomar um pouquinho para falar mais de As Sete Mortes de uma Sereia, porque eu acho que durante a leitura, assim, ela, no início, eu fiquei um pouco confuso, confesso, porque mas eu acho que isso é bom. Porque eu acho que conforme a gente vai lendo, as peças vão se encaixando e a gente vai entendendo sobre o que é a história. Porque no início eu fiquei, tá, mas o que esse personagem acaba tendo a ver com esse? Eu também não. Ai, pessoa, né? Eu também não tinha me ligado no. Não tinha pensado no título enquanto eu estava lendo, né? Porque aí fazia mais sentido também. E aí eu acho que aí eu fui, enfim, mas isso no início, aí depois um pouquinho além, aí eu entendi, daí eu pensei, isso é muito legal. E eu queria entender como é que você montou como é que eu posso dizer, essa escrita que não é tão linear, mas ao mesmo tempo ela tem uma lógica ali de temporalidade, de certa forma, né? Se você já sabia mais ou menos como é que você ia fazer a escrita, né? Ou, conforme você foi escrevendo, ou se foi uma coisa que no meio, assim, você pensou assim, não, mas eu tenho que voltar alguns passos atrás sei lá, fazer uma cena, reescrever alguma coisa para fazer mais sentido. Como é que foi esse processo mesmo? Então, esse comentário que você fez no início é o que 99% das pessoas falam. Comecei não entendendo nada, depois deu tudo certo. Eu acho que isso daí é um objetivo concluído, porque eu, enquanto leitora, gosto dessas histórias que você não faz ideia do que está acontecendo, mas você não consegue também parar de ler, então você chega até o fim e aí dá aquele estalo, né? E eu queria trazer um pouco dessa sensação para Sete Mortes, só que essa história eu tive que fazer pausas enquanto eu estava escrevendo, pensar, para eu não me perder também, né? E aí começou, primeiro de tudo, na verdade, com escolher os mares, porque o termo Sete Mares, ele é muito famoso, é muito conhecido, mas não existe um consenso mundial sobre quais são os sete mares. Dependendo do lugar onde você está, os sete mares são mares diferentes. Só que cada uma das vidas se passa num desses mares, né? Então eu precisava decidir o mar para decidir o cenário daquela vida, né? Então eu tive que fazer essa seleção rápida de quais mares fariam mais sentido para a região ali. E aí, dentro disso, eu fui vendo que período do mundo fazia mais sentido ter uma história naquele mar, né? Eu fui seguindo essa lógica. Mas não me veio, assim, num estalo, não. Eu tive que fazer, eu vi que não deu certo, aí eu voltei, e aí esse me deu um trabalho em relação a isso, assim. Mas foi bom porque atingiu o objetivo. Sim, sim. E eu acho que tem até uma coisa mística, né? Porque envolve a própria sereia, né? Enfim, envolve os gatos, que tem essa coisa das sete vidas, aí mesclou muito com os sete mares. É bem interessante, eu acho, essa coisa lúdica, né? Uhum. Então esse número 7 foi tudo. Foi uma coisa que eu achei assim, não, 7 gatos, 7 mares. Foi fazer a numerologia disso aí.
Liz, eu queria saber agora um pouco fazendo quase uma retrospectiva aí das tuas obras, o que tu percebe de evolução, assim, do que tu começou a escrever até esse novo momento, né, que vai ter lançamento esse ano. Como é que tu vê essa tua evolução enquanto escritora? Pô, difícil essa. É difícil. Essa nunca me fizeram. Mas, vamos lá. Eu acho que o domínio de prosa melhorou, porque a escrita é quase como se fosse um músculo, né? Assim, eu acho que quanto mais a gente escreve, mais afiado vai ficando aquilo tudo, mais a gente conhece os nossos vícios de linguagem e escrita também, né? Só que além disso também, eu acho que uma coisa que eu sinto, não sei se leitores ou colegas meus concordariam sobre isso, né? Mas aí é uma sensação minha, que eu também fui ficando mais rebelde e isso soltou um pouco mais a minha escrita. Porque quando eu comecei, e aí eu comecei a estudar, né, como eu falei para vocês, eu passei por todos aqueles manuais de escrita. Só que assim, quando eu comecei, eu falo, quando eu comecei a tentar publicar, porque eu sempre escrevi, né, escondido, mas escrevia. E aí, quando eu comecei a manuais, eu falei, nossa, mas eu escrevo mal assim? Será? Então, eu vou tentar seguir essas regras aqui. E não vou dizer que não aprendi nada, eu acho que eu aprendi muito, sim. Mas, às vezes, a gente precisa de aplicar um pouco mais de humanidade nas regras, né? E aí eu acho que o fato de eu conseguir ir conseguindo as ações, eu fui ficando mais segura na minha prosa e foi me dando permissão também de esquecer um pouco algumas dessas regras, né? E aí eu acho que, pelo menos no quesito história, isso deu uma boa soltada no vocabulário e na progressão de cenas e tudo mais. Agora, acho que quase se encaminhando para o final, assim, a gente queria também saber, a gente sabe que tem o romance que vai vir aí, né, mas depois já tem projetos, já tem nem que seja aquela ideia que veio e só ficou, sabe, que não saiu do papel ainda, mas, eh, você e isso acho até trazendo uma pergunta anterior que eu achei interessante. Você tem essa coisa do tipo: "Nossa, isso daria uma boa história", e aí você, tem isso, por exemplo, com facilidade ou é uma coisa que vem de tempos em tempos? Como é que é pra ti? Porque você falou ali do Twitter, né, que a partir de uma imagem, aí você claro, teve uma cobrança, mas ali, você sentou e fluiu. E essas ideias, elas chegam com facilidade ou você tem aquele momento de um bloqueio criativo, assim, né, de Então, eu não digo que eu tenho bloqueio criativo no sentido de ideias. Eu acho que ideia, eu não lembro quem foi a pessoa que disse isso, mas eu tendo a concordar, tipo assim, ideia é uma coisa que é barata, assim, é fácil, as ideias vêm e vão. O que eu tenho, às vezes, é a dificuldade de pegar aquela ideia que veio e alinhavar ela em algo mais concreto, porque ideia é pensamento, assim, né? E para mim, por exemplo, não basta só anotar a ideia, eu preciso de mais cordas para puxar isso para uma realidade. Então, eu tenho algumas coisas rascunhadas, né? Tenho, assim, algumas coisas delineadas para depois. Só que eu tô justamente num momento de tentar amarrar as coisas para elas não saírem voando, né? E aí nisso eu tô com duas ideias aí na cordinha para ver qual delas vai virar uma corrente mais sólida mesmo, para elas não escaparem. Mas eu tenho uma dificuldade que eu tenho assim, se me mandarem escrever, escreve tal coisa, eu consigo. Mas não é com aquela paixão, assim, eu tenho que estar apaixonada e vivendo aquela história na minha cabeça. Eu acho que eu escrevo melhor quando eu estou nesse estado meio, meio apaixonado pela coisa. Por enquanto eu tô nessa etapa aí, ainda não tenho muito mais do que isso, não.
E agora sim, uma indicação assim de livro, bom, você já falou ali de suas inspirações, mas uma coisa mais, um livro talvez que tenha mudado assim a sua percepção como leitora, como escritora, que te influencia de certa forma. Pode ser um, pode ser dois, aí você tá livre. É, A Corrida de Escorpião, da Meg Stiefvater, que é uma de fantasia, quase no mundo real, assim. Não sei se vocês conhecem essa história, mas passa numa ilha Não conheço. onde... Bom, então, hora de espalhar a palavra. A Corrida de Escorpião é um livro que se passa numa ilha. Teoricamente, essa ilha está localizada ali em algum lugar do Mar do Norte. E essa ilha é meio que o habitat de cavalos carnívoros que saem do oceano todo mês de novembro. Então, o livro começa assim: hoje é 1º de novembro e alguém vai morrer, porque é a época que os cavalos vêm para a praia e aí começam a caçar as coisas ali, né? Os cavalos são literalmente carnívoros. Só que a população dessa ilha já está tão entranhada nessa cultura dos cavalos carnívoros que eles fazem corridas. As pessoas capturam os cavalos e organizam uma corrida por ano nos cavalos carnívoros, né? Então, essa história tem tudo que eu gosto, assim, um ambiente mágico, mas real, extremamente imersivo, com uma prosa muito fluida e personagens que são muito palpáveis, eles são complexos. São jovens, né? Teoricamente é um livro YA, mas é aquele tipo de YA que qualquer idade lê, porque é tudo muito real, assim, a complexidade é compreendida em muitos níveis, né? Então, esse é um livro que eu sempre carrego comigo, assim, quando eu acho que eu estou me perdendo numa história, eu penso, bom, qual era aquela sensação de realidade que a Corrida de Escorpião tinha? Eu procuro isso. Legal. E ele é um livro único? É um livro único, não tem série, O único problema dele é que a editora não reimprimiu a versão física, então só dá para ler em formato de e-book, assim, fácil, né? Só dá para ler em formato de e-book, mas ele está no Kindle Unlimited. Quem assina pode ler aí de graça, né? Baita dica, hein? E eu gostei disso de tu retomar a leitura dele, né? Pra ficar com aquela coisa da sensação que tu quer ter pra transmitir enquanto escritora. Isso é sensacional. E o outro, né? Fiquei de falar 2 livros. Quanto mais, Pode melhor. falar, pode falar. E o outro livro é Lágrimas de da Fernanda Castro também, que é um livro que me marcou porque eu li justo quando eu estava assim, recém-criada a coragem de entrar no mundo da publicação. Eu estava muito atrás de ler autoras brasileiras. E esse livro me trouxe uma sensação similar à Corrida de Escorpião. É outra temática, outra história, tudo, né? Outro cenário, mas um equilíbrio de prosa e de sensação de realidade que me inspira bastante também. Eu ia agora uma última pergunta para finalizar. Eu fiquei curioso para saber se, além da ficção especulativa, você já pensou em escrever? História ficção, mas sem fantasia? Isso, mas sem fantasia. Já pensei, sim. Que nunca vai para frente. O rascunho empaca em algum lugar. Eu fico entediada e aí eu enfiei uma bruxa, um bicho, ou não pro lado da fantasia, mas no científico. Eu enfio um viajante do tempo, ou coisa assim. Assim, não é que eu não pensei, só que ainda não aconteceu. Às vezes o negócio, o barato de você, né, de você escrevendo é a fantasia, né, e é isso. É, a sua marca, né? É, Enquanto escritora. exato. Pois é. Então é isso, né, temos um episódio já muito rico com a participação Um da grande Liz. episódio. Muito obrigado, né, primeiramente, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. É muito legal ter uma pessoa que fale de fantasia, né, que invista nesse tipo de história, porque eu acho que ainda existe também um certo preconceito, assim, no país, né, de autores nacionais escrevendo fantasia, então é muito legal te ler, porque realmente a história... Bom,
Não lemos o romance ainda, né? Mas os seus contos são muito legais. E é isso, muito obrigado. E não esqueçam, gente, que todos os links de onde encontrar a Lisa aí nas redes sociais, de comprar o livro dela, né? Os contos também, a gente vai deixar na descrição do episódio. Liz, muito, muito obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Estamos muito felizes de ter aqui. Esperamos que você volte, né, para falar do seu lançamento depois, mais pro fim do ano. E estou me sentindo muito lisonjeada de ter uma oceanógrafa aqui com a gente. Tá meio difícil chique, falar. Né? Eu achei isso tão chique, meu Deus, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, eu fico feliz de falar. É engraçado, né, que eu normalmente sou uma pessoa mais quieta, mas quando começa a me fazer as perguntas de escrita, eu acabo falando, às vezes eu falo até demais. Então, desculpa qualquer coisa, mas muito obrigada pelo convite, gostei muito, gostei das perguntas que nunca tinham me feito antes, e espero que vocês me recebam no futuro para falar de mais histórias. Pode deixar, estamos de portas abertas. E você que tá ouvindo aí, muito obrigado, né? Até semana que vem, um beijo. Muito obrigada, não esqueçam de seguir a Liz nas redes sociais e, é claro, @Clube da Não Cultura. Um beijo. Tchau, pessoal.